Hoje vou te contar uma história que aconteceu há mais de 1600 anos, mas que poderia ter acontecido ontem. Poderia estar acontecendo agora, na sua casa, no seu coração. É a história de uma mãe chamada Mônica e de um filho chamado Agostinho. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque tem alguém que você ama profundamente. Um amigo, um filho, uma filha, um neto, mas que se afastou. Afastou-se da fé. Afastou-se dos valores que você ensinou. Afastou-se de Deus. Talvez você já chorou tantas lágrimas que acha que não tem mais. Talvez já orou tanto que se pergunta: Deus está mesmo me ouvindo? Talvez já esteja cansada, cansado e pensando em desistir. Se for assim, respire fundo, porque você está no lugar certo. Essa história que vou te contar vai renovar sua esperança. Porque essa é a história de como as lágrimas de uma mãe regaram o coração de um filho até que ele volte para Deus. Esta é a história de como a oração perseverante pode fazer o impossível acontecer. Esta é a história de Santa Mônica. E ela tem algo urgente para dizer a você hoje. Não desista. Mônica nasceu na África do Norte, no que hoje é a Argélia, por volta do ano 331. Ela cresceu em uma família cristã, em tempos difíceis, quando ser cristão ainda podia custar a vida. Quando jovem, ela foi casada com um homem chamado Patrício. Ele não era cristão. Era temperamental, tinha um gênio difícil, e não entendia a fé da esposa. Mas Mônica o amava, e orava por ele. Eles tiveram 3 filhos. O mais velho se chamava Agostinho, nascido em 354. E desde pequeno, Mônica teve sonhos santos para ele. Ela queria que ele conhecesse a Deus. Queria que ele fosse batizado. Queria que ele vivesse uma vida boa, uma vida dedicada ao Senhor. Mônica ensinou Agostinho a orar. Contou-lhe histórias da Bíblia. Falou-lhe de Jesus. Plantou sementes de fé no coração daquele menininho brilhante e curioso. Mas à medida que Agostinho crescia, as coisas começaram a mudar. Ele era inteligente demais. Questionava tudo. Queria explicações racionais para tudo. A fé simples da mãe começou a parecer-lhe primitiva, infantil. Na adolescência, Agostinho começou a se rebelar. Começou a buscar prazeres. Começou a se envolver em coisas que partiam o coração de Mônica. Você conhece essa dor, não conhece? A dor de ver um filho que você criou com tanto cuidado, com tanto amor, escolher caminhos que você sabe que vão machucá-lo? A dor de ver alguém que você ensinou sobre Deus, virar as costas para Deus? Mônica sentia essa dor todos os dias. Mas ela fez uma escolha. Uma escolha que mudaria não apenas a vida do filho, mas a história do mundo. Ela escolheu não desistir. Ela escolheu orar. E não uma oração superficial. Não uma oração de vez em quando. Mas uma oração profunda, persistente, cheia de lágrimas. Mônica começou a jejuar regularmente pelo filho. Começou a chorar diante de Deus todos os dias, suplicando pela conversão de Agostinho. Suas lágrimas molhavam o chão onde ela orava. E isso não foi por semanas. Não foi por meses. Foi por anos. 17 anos de orações. 17 anos de lágrimas. 17 anos de espera. Enquanto Mônica orava, Agostinho se afundava cada vez mais. Aos 17 anos, ele teve um filho fora do casamento. Uma criança chamada Adeodato, que significa dado por Deus. Mas Agostinho não se casou com a mãe do menino. Viveu com ela por 15 anos como concubina, mas nunca lhe deu o compromisso do matrimônio. Mônica via tudo isso, e seu coração se despedaçava. Mas não era só a vida moral do filho que a preocupava. Era também sua alma. Agostinho havia se juntado a uma seita chamada maniqueísmo.
Uma religião que misturava elementos de várias filosofias e que a igreja considerava herética. Imagine você, mãe cristã, ver seu filho não apenas vivendo em pecado, mas abraçando uma religião completamente diferente. Ver todos os seus ensinamentos sendo rejeitados. Ver todas as suas orações aparentemente caindo em ouvidos surdos. E então veio o golpe mais duro. Agostinho decidiu deixar a África. Ele ia para Roma, e depois para Milão, para seguir sua carreira como professor de retórica. Ele estava indo embora. Para longe. Muito longe. Mônica implorou para que ele não fosse. Ou, se fosse, que a levasse junto. Ela não podia suportar a ideia de estar longe dele. Como ela poderia cuidar dele? Como ela poderia orar por ele de perto? Agostinho prometeu que não iria, mas mentiu. Uma noite, enquanto Mônica estava em uma capela próxima ao porto, orando pela alma do filho, Agostinho embarcou secretamente no navio e partiu. Ele fugiu da própria mãe. Fugiu das lágrimas dela. Fugiu das orações dela. Quando Mônica descobriu pela manhã, ela desabou. Conta-se que ela chorou inconsolavelmente no cais, olhando para o mar onde o navio havia desaparecido. Você já se sentiu assim? Como se tivesse perdido seu filho ou filha. Como se todas as suas orações tivessem sido em vão. Como se Deus não estivesse ouvindo. Mônica sentiu isso, profundamente. Mas sabe o que ela fez? Ela secou as lágrimas e continuou orando. Naquele momento de desespero, Mônica procurou um bispo sábio e lhe contou sobre Agostinho, sobre as heresias que ele seguia, sobre a vida que ele levava, sobre como ele havia fugido dela. Ela implorou ao bispo: por favor, vá até meu filho. Converse com ele. Convença-o. Mostre-lhe a verdade. O bispo olhou para aquela mãe destroçada e disse algo que, na hora, deve ter parecido cruel, mas que na verdade era profecia. Mulher, vá embora agora e continue orando por ele. É impossível que o filho de tantas lágrimas se perca. É impossível que o filho de tantas lágrimas se perca. Mônica agarrou-se a essas palavras como a uma tábua de salvação em meio ao naufrágio. E decidiu fazer algo ainda mais radical. Ela vendeu suas coisas, deixou sua terra natal, e foi atrás do filho. Atravessou o mar Mediterrâneo. Foi para Milão. Porque uma mãe que ama não desiste. Não importa a distância. Não importa quantas vezes seja rejeitada. Em Milão, algo extraordinário estava acontecendo. Sem que Mônica soubesse ainda, suas orações estavam começando a ser respondidas. Agostinho, que tinha ido para Milão para ensinar retórica, começou a frequentar as pregações de Ambrósio, o bispo da cidade. A princípio, ele ia apenas para estudar a técnica oratória de Ambrósio. Ele era famoso por sua eloquência. Mas as palavras começaram a penetrar. As sementes que Mônica havia plantado anos atrás começaram a germinar. Quando Mônica chegou a Milão e descobriu que Agostinho estava frequentando a igreja, seu coração deve ter saltado de alegria. Não era a conversão ainda. Agostinho ainda era maniqueísta, ainda vivia em pecado. Mas era um início. Era uma resposta às orações. Mônica não pressionou. Não brigou. Ela apenas continuou orando. Continuou amando. Continuou confiando. Ela se tornou próxima do bispo Ambrósio. Ajudava na igreja. Servia aos pobres. E sempre oferecia tudo pela conversão do filho. Anos se passaram. 3 anos. 4 anos. Agostinho estava cada vez mais próximo da fé, mas ainda não dava o passo final. Ainda resistia. Ainda tinha medo do que a conversão exigiria dele. E Mônica continuava orando. Você percebe o padrão? Ela nunca desistiu. Nunca disse: já orei tempo suficiente. Nunca disse:
Deus não está ouvindo. Ela apenas perseverou. E então, em agosto de 386, aconteceu. Agostinho estava em um jardim, lutando com sua alma. Ele queria se converter, mas tinha medo. Queria mudar de vida, mas estava acorrentado aos seus velhos hábitos. Ele chorou, gritou, suplicou a Deus: até quando, Senhor? Até quando? Por que não agora? Por que não acabar agora com minha impureza? E então, ele ouviu uma voz de criança cantando: Toma, lê. Toma, lê. Agostinho pegou as Escrituras, abriu ao acaso, e leu: Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis em satisfazer os desejos da carne. Naquele momento, tudo mudou. A luz de Deus inundou seu coração. As correntes se quebraram. O filho pródigo começou a jornada de volta para casa. Agostinho correu para dentro da casa. Encontrou sua mãe. E disse as palavras que ela esperou 17 anos para ouvir: Mãe, eu creio. Mônica abraçou o filho. E chorou. Mas agora eram lágrimas de alegria. Lágrimas de gratidão. Lágrimas de vitória. 17 anos. 17 anos de orações. 17 anos de lágrimas. E finalmente, Deus respondeu. Na Páscoa de 387, Mônica viu o impossível acontecer. Ela viu seu filho Agostinho ser batizado pelo bispo Ambrósio. Viu-o emergir das águas, renascido. Viu o menino rebelde se tornar filho de Deus. E mais, ela viu também seu neto Adeodato ser batizado ao lado do pai. 2 gerações salvas. 2 gerações restauradas. Ela disse a Agostinho: Filho, nada mais me prende a esta vida. Não sei mais o que estou fazendo aqui. Tinha apenas uma esperança neste mundo: ver-te cristão católico antes de morrer. Meu Deus me deu isso em abundância. Pouco tempo depois do batismo de Agostinho, Mônica e o filho decidiram voltar juntos para a África. Foram até o porto de Ostia, perto de Roma, para embarcar. E ali, enquanto esperavam o navio, mãe e filho tiveram uma das conversas mais bonitas já registradas na história. Eles falaram sobre o céu, sobre a eternidade, sobre como seria ver a Deus face a face. Agostinho descreveria mais tarde aquele momento como uma visão de Ostia. Um momento de união tão profunda com Deus e com a mãe que foi quase uma experiência mística. 5 dias depois daquela conversa, Mônica adoeceu. Febre, fraqueza. Era súbito, grave. Ela chamou Agostinho e seu outro filho, Navígio, e disse: Enterrem este corpo onde quiserem. Não se preocupem com isso. Apenas peço que se lembrem de mim no altar do Senhor, onde quer que estejam. Mônica estava pronta. Ela havia visto o que veio ver. Seu trabalho estava completo. Seu filho estava salvo. 9 dias depois de adoecer, com 56 anos de idade, Mônica faleceu. Era o ano 387. Agostinho tentou não chorar. Ele achava que um cristão não deveria se entristecer pela morte de alguém que vai para Deus. Mas no funeral, quando começaram a cantar os salmos, ele não aguentou. As lágrimas vieram. Lágrimas de saudade. Lágrimas de gratidão. Lágrimas de amor. Mônica morreu. Mas seu legado... seu legado apenas começava. Agostinho se tornou bispo de Hipona. Tornou-se um dos maiores teólogos da história da Igreja. Seus escritos influenciaram todo o pensamento ocidental. Ele é estudado até hoje, 1600 anos depois. Mas tudo isso começou com as orações de uma mãe, com as lágrimas de uma mãe, com a fé inabalável de uma mãe que se recusou a desistir. Santo Agostinho escreveu em suas Confissões:
A fé de minha mãe me deu à luz 2 vezes. Uma vez na carne e outra vez na fé. E agora, vamos falar sobre você. Você que está assistindo este vídeo. Você que tem um filho, uma filha, um neto, alguém que parece perdido. Você que ora e ora, mas parece que nada muda. Você que já está cansada, cansado e pensando em desistir. Santa Mônica tem algo para te dizer hoje. E eu preciso que você ouça com atenção. Não desista. Suas orações não estão caindo no vazio. Cada lágrima que você chora é vista por Deus. Cada súplica que você faz é ouvida. Cada jejum que você oferece tem poder. Mônica orou por 17 anos. Você está orando há quanto tempo? 6 meses? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Continue. Continue orando. Continue confiando. Continue crendo. É impossível que o filho de tantas lágrimas se perca. Essas palavras que o bispo disse a Mônica, Deus está dizendo a você hoje. Seu filho, sua filha, não está além do alcance da graça de Deus. Ninguém está. Talvez você esteja pensando, mas você não conhece meu filho. Você não sabe o que ele fez. Você não sabe quão longe ele foi. É verdade. Eu não sei. Mas eu sei o que Agostinho fez. Ele viveu em pecado sexual por anos. Ele teve um filho fora do casamento. Ele seguiu heresias. Ele mentiu para a própria mãe. Ele fugiu dela. E ainda assim, Deus o alcançou. Deus o transformou. Deus fez dele um santo. Se Deus pôde fazer isso com Agostinho, Ele pode fazer com seu filho, com sua filha, com quem você ama. Mas tem uma coisa, você precisa fazer sua parte. E sua parte é orar. Persistentemente. Constantemente. Com fé. Não uma oração morna. Não uma oração de vez em quando. Mas uma oração como a de Mônica. Uma oração com lágrimas, com sacrifício. Uma oração que diz: Deus, eu não vou parar de te pedir até que meu filho volte para casa. Eu não vou desistir. Eu vou insistir. Eu vou perseverar. E sabe o que mais? Enquanto você ora, viva sua fé com alegria. Mônica não ficou amarga. Não ficou ressentida. Ela serviu na igreja. Ajudou os pobres. Viveu uma vida de santidade. Seu testemunho silencioso, sua vida transformada, falava mais alto que 1000 sermões. Então seja você o testemunho vivo do amor de Deus. Seja você a prova de que vale a pena seguir a Cristo. E continue orando. Vou terminar com uma oração. Uma oração que você pode fazer agora, e pode repetir todos os dias, até que veja a resposta. Vamos orar juntos? Santa Mônica, Mãe das Lágrimas e da Esperança. Você que orou por 17 anos. Você que nunca desistiu. Você que viu o impossível acontecer. Interceda por mim hoje. Interceda pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu neto, pela minha neta, por aquele que eu amo e que está perdido. Ensina-me a orar como você orou. Ensina-me a perseverar como você perseverou. Ensina-me a confiar como você confiou. Ensina-me a amar como você amou. Senhor Jesus, que escutou as lágrimas de Mônica, escuta também as minhas lágrimas. Você que transformou Agostinho em santo, transforme também o coração de meu filho, da minha filha. Eles estão em tuas mãos. Sei que tu o amas, ou a amas mais do que eu. Sei que tu tens um plano. Sei que tu podes fazer o impossível. Me dê fé para continuar crendo. Me dê força para continuar orando. Me dê esperança para continuar esperando. Até que eu veja a resposta. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Querida mãe,
Querido pai, não desista. As lágrimas que você chora hoje podem ser as lágrimas que salvam seu filho amanhã. Santa Mônica orou por 17 anos. Mas valeu a pena. Cada lágrima valeu a pena. Cada oração valeu a pena. E um dia, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, você também vai ver seu filho ou filha voltar para casa. E naquele dia, você vai entender por que Deus pediu que você esperasse. Porque Ele pediu que você confiasse. Porque Ele pediu que você perseverasse. Até lá, continue orando. Continue amando. Continue acreditando. Porque é impossível que o filho de tantas lágrimas se perca. Que Deus te abençoe. Que Santa Mônica interceda por você. E que em breve, muito em breve, você possa cantar um hino de gratidão porque seu filho voltou para casa. Não desista. Nunca desista. Continue orando. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Agora quero te convidar a continuar essa jornada com a gente. Assista aos nossos próximos vídeos, eles vão te inspirar e fortalecer a sua caminhada com Deus. Inscreva-se no canal agora mesmo, e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus o abençoe, e a toda a sua família.